Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 44, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos colocar de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva e como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dia dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas falar conosco nesta noite. Dá-nos a revelação da palavra, a direção, Senhor, para que sejamos edificados, instruídos, para melhor Te servirmos. Fala conosco, Senhor. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, Isaías 44. É um texto profundo, maravilhoso, que fala a respeito do cuidado de Deus para com a nossa vida, fala a respeito do cuidado de Deus para com Israel, fala também a respeito da idolatria de uma forma clara, de uma forma incisiva, e ainda, amados, da destruição de Jerusalém que ocorreria tempos depois. É um texto que mostra-nos a glória do Senhor, mostra-nos o poder de Deus, mostra-nos como Deus pode agir e o que Ele pode fazer na vida daquele que crê, daquele que se coloca à disposição do Mestre. Haja vista que o nosso Deus é o Deus de promessa. E certamente Deus tem promessas na tua vida. Deus tem promessas na tua existência. O grande problema com relação às promessas é que nós logo pensamos, promessas. Vou ganhar este mundo, vou ganhar as coisas que este mundo pode dar-me. Mas nem sempre as promessas do Senhor, irmãos, elas estão ligadas àquilo que você pode conseguir neste mundo, sim, à graça do Senhor, a manifestação do Todo-Poderoso, que a graça do Eterno venha manifestar-se de uma forma grandiosa na nossa existência. E esse texto chama-nos a atenção também para as promessas do Eterno. Outro aspecto é que Isaías, de forma clara, diz e mostra-nos a inutilidade dos deuses, a inutilidade de servir a ídolos de madeira, de pedra, enfim, a inutilidade de dobrar-se diante desses ícones. E também chama-nos a atenção, irmãos, para que nós possamos viver uma vida segundo a sua vontade, cada dia mais observando aquilo que Ele quer para a nossa existência e adequando a nossa vida à vontade do Eterno. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que o Senhor tem um projeto na tua vida, Ele tem uma promessa na tua vida, mas tudo está condicionado à tua forma de vida, àquilo que tu queres para a tua existência. Tudo está condicionado às tuas ações, para que Deus venha manifestar-se de uma forma grandiosa, poderosa, para que a glória do Eterno manifeste-se na tua vida. Necessário é que nós estejamos com o coração aberto para o Senhor, com o coração aberto, ou seja, receptivos à palavra de Deus, receptivos que a palavra do Eterno encontre lugar na nossa existência, para que assim a glória do Eterno se manifeste. Geralmente, amados, as pessoas não estão tão receptivas à vontade, àquilo que Deus quer. Estão mais receptivas às bênçãos de Deus, àquilo que Deus pode dar, mas nem sempre querem obedecer à vontade do Senhor e viver princípios de Deus. Necessário é, portanto, que a nossa vida seja segundo o coração do Senhor, que vivamos a verdade do Todo-Poderoso. E esse texto, o Senhor, usando Isaías, ensina a Israel que eles devem observar, acima de todas as coisas, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e tinha na época para aquela cidade, para aquele povo, para aqueles que ali estavam. Nós vemos, por exemplo, nos versículos 1 e 2, diz, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Irmãos, olha só como é profunda a revelação da palavra de Deus.
Primeiro, o profeta diz que o Senhor havia escolhido Israel. Veja que bênção. Foi escolhido para ser o povo santo, para ser o povo do Todo-Poderoso, para viver a verdade do Senhor, para viver os princípios do Mestre. Havia sido escolhido desde o ventre, ou seja, desde os tempos muito antigos. O Senhor tinha um projeto para aquele povo, um projeto especial. No entanto, era necessário que eles vivessem a retidão, que vivessem os princípios de Deus, que praticassem a vontade do Eterno acima de todas as coisas, que fossem e continuassem a viver a retidão exigida por Deus. No entanto, irmãos, nós sabemos que este povo abandonou o plano do Senhor. Abandonaram a vontade do Mestre. E a consequência daqueles que abandonam os caminhos do Eterno não é boa. São consequências terríveis. Ao abandonar os princípios de Deus, irmãos, abre-se a porta para toda sorte de ações más. Abre as portas do coração para tudo aquilo que não presta. E, consequentemente, afastam-se do Senhor. Apostatam a fé no Senhor. Ao deixar a fé no Senhor, irmãos, ao abandonar a fé em Cristo Jesus, o que sobra? Nada sobra. Muitas vezes nós perguntamos, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, o que Deus prometeu a cada um de nós é que sejamos bem-sucedidos. A Bíblia diz que o Eterno não desampara o justo, não deixa mendigar o pão, que o Senhor não nos deixa, não se afasta de nós, que Ele tem o melhor para cada um de nós. No entanto, é preciso que eu viva aquilo que Ele quer. A promessa existe. Aqui nós vemos a promessa de Deus. É o Senhor falando a Israel, não tenha medo, viva meus princípios, porque eu sou convosco. Mas o que fizeram? Obedeceram os princípios de Deus? Não! Abandonaram a vontade do Senhor e viveram segundo aquilo que eles achavam conveniente, segundo aquilo que eles achavam interessante, e a consequência não foi muito legal. Nós vemos, amados, que esse povo perderam Deus de vista. Andaram por caminhos errados, viveram toda sorte de males, viveram toda sorte de práticas ruins. E a consequência daqueles que não querem saber de Deus sempre é ruim. Eis o porquê, amados, que nós precisamos conhecer Deus, observar a vontade do Eterno, colocar a sua verdade em prática no nosso dia a dia. Eu tenho que procurar saber o que Deus quer para mim. Eu não posso achar que Deus vai aceitar todas as minhas atitudes. Israel chegou a um ponto que eles concluíram que Deus aceita tudo. Que o Senhor, Jeová, haveria de aceitar suas ações más, mas não é assim. A palavra diz, amados, que o Senhor exige de cada um de nós algo chamado santidade. E santidade é viver os princípios do Senhor, é praticar a vontade dEle em detrimento da nossa própria vontade. Eu tenho que colocar a minha vontade em segundo plano para que o Senhor se manifeste grandiosamente, grandemente na minha existência. Eis aí, irmãos, como eu posso ser abençoado, como eu posso receber do Senhor a sua graça, como eu posso receber as promessas maravilhosas de Deus para a minha existência. Mas por que não funciona? Por que não funciona? Não funcionou também para Israel. Deus havia falado de forma direta àquela nação, falado de forma direta àquele povo. Deus fala de forma direta para você. Deus fala de forma direta ao teu coração. Usa os seus servos para trazer a revelação da palavra. Mas o que nós fazemos? Fechamos a porta do coração. Fechamos a porta da nossa vida. Fechamos os ouvidos. Não queremos ouvir. Não queremos, porque eu acho que as minhas decisões são as acertadas. E eu quero viver segundo os meus princípios. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que tu sejas fiel em todos os aspectos e que o nome dele seja honrado e glorificado na sua vida, na nossa vida, para que o nome santo do Senhor seja exaltado. E nós podemos nos perguntar, irmãos, será que o meu viver exalta o Senhor? Será que meu viver está exaltando o Todo-Poderoso? Será que Deus está satisfeito com as minhas ações, com as minhas atitudes, com as minhas decisões tomadas? Temos que refletir bastante para que a nossa vida seja segundo aquilo que Deus quer.
Nunca te esqueças, nós temos algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito de escolha que você tem. Você faz o que quer, você faz o que acha conveniente, você faz aquilo que dá na telha. É sempre dessa forma. É o teu direito de escolha. Mas o interessante, amados, é que Deus não respalda os direitos de escolhas que bate de frente com a sua vontade. Deus não dá o ok aos direitos de escolhas, às nossas escolhas, que contrariam a sua santa e bendita vontade. Entenda dessa forma, nós temos o livre-arbítrio. Eu escolho o que quero para a minha vida, mas o Senhor tem a sua lei, a sua vontade, aquilo que Ele deseja para nós. E nós devemos observar, acima de todas as coisas, estas situações, para que o nome santo do Eterno seja honrado e glorificado. Ainda em Isaías capítulo 44, versículo 6, ouçam. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Veja, amados, além de Deus não há Deus. Ainda versículos 12 seguintes. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas e forma um ídolo a martelo. Forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força não falta. Não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plaina. Marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um ciprestes ou um carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Queridos, esse foi o estado lastimável em que chegou aquela nação. Quando o homem abandona os princípios de Deus, quando ele fecha o coração para a vontade do Eterno, quando ele diz, não, Deus, eu não aceito aquilo que tu queres para mim, eu quero viver segundo o meu entendimento, segundo os meus princípios. Ele não fica sozinho sobre a face da terra. Não fica, irmãos. Nós temos sempre uma divindade nos acompanhando. E é melhor que seja Deus. Muito melhor que nós vivamos os princípios do Senhor para que Deus seja e esteja continuamente conosco. No entanto, se Deus não está conosco, amados, diz a palavra que o inimigo está. O inimigo de nossas almas é o demônio. E nós precisamos vigiar para que não andemos por caminhos errados e abramos a porta da nossa vida para que o maligno venha tocar na nossa existência, tocar no nosso ser. Esse texto ele é muito esclarecedor. Ele fala de uma forma clara a respeito daquilo que anseia o coração do homem. E Israel, irmãos, eles haviam cansado do Todo-Poderoso. Haviam cansado. Haja vista que o Deus do céu, o Todo-Poderoso, o Majestoso, Ele tem exigências para cada um de nós. Para que tu sejas aceito e possas acessar a sua presença em um dia, estar com Ele na glória, necessário é andar pelo caminho, e o caminho é Jesus. E para andar pelo caminho que é Cristo, necessário observar aquilo que Jesus quer para nossas vidas. Veja como são as coisas. Mas Israel havia cansado do Senhor. Mesmo vendo a glória, mesmo vendo o poder, mesmo sendo um povo escolhido, mesmo usufruindo das muitas bênçãos que Deus tinha para aquele povo, eles foram influenciados pelas nações vizinhas. Porque as nações vizinhas eram idólatras, serviam a toda sorte de deuses, a toda sorte de ídolos. E era fácil. Eles olhavam para as nações vizinhas e viam a facilidade em seguir os deuses. Oh, como é fácil! Sacrifica uma criança, sacrifica um animal, faz isso, faz aquilo outro, é o suficiente.
Enquanto Deus cobrava, olha só, Deus cobrava obediência, fidelidade, submissão, dedicação, consagração, vida íntegra diante dele. Esta eram as normas do Senhor para aquele estado, para aquele povo. E eles preferiram seguir o caminho mais fácil. Os caminhos mais fáceis são sempre melhores para ser seguidos, não é verdade? Se você vai andar numa estrada de chão, cheia de buracos, e no asfalto, qual o mais fácil? Com certeza, andar no asfalto. É mais confortável, melhor, anda-se mais rápido, não é assim? Os caminhos mais fáceis são as nossas preferências. Mas nem sempre os caminhos fáceis nos levam para bons lugares. E nós precisamos estar atentos a esta verdade. Porque Deus quer que você ande pelo caminho, o caminho é Cristo, e a partir do momento que nós andamos por Cristo Jesus, pode ser que a nossa caminhada não seja tão fácil. Por que não será tão fácil? Porque é necessário adequar a nossa vida à vontade de Cristo, fazer aquilo que Ele quer, observar a vontade dEle no nosso dia a dia, praticá-la. E às vezes nós não queremos isso, não é verdade? Porque nós queremos usufruir o que este mundo oferece. Queremos curtir as ilusões deste mundo, os prazeres desse mundo, as alegrias vazias, passageiras que esse mundo tem a oferecer. Nosso coração bate forte para essas coisas. É o caminho fácil, é muito mais fácil, é muito mais fácil. No entanto, sabemos que no final deste caminho aguarda aqueles que ali estão um precipício, um destino eterno terrível. E esse lugar não é legal, é de sofrimento. No entanto, amados, o Senhor alerta mais uma vez aquela nação. O Senhor alerta aquele povo e diz, não faça dessa forma. Não é seguindo os ídolos, não é seguindo estes, não é a idolatria que vai fazê-los felizes, não é a idolatria que vai fazê-los andar, que vai fazê-los vencer. Não siga os deuses desse mundo. Mas o homem, irmãos, ele se deixa levar. E é muito mais fácil você conseguir um pedaço de pau, colocar num altar e falar, esse é meu Deus. Falar meia dúzia de palavras para esse seu Deus. E achar que está tudo muito bem, tudo legal e ponto final. É muito mais fácil, amados. Você falou meia dúzia de palavras para o seu Deus, talvez de pedra, de barro, de gesso, de madeira, enfim, não vem ao caso de que seja a fabricação, mas você fala meia dúzia de palavras para aquele ídolo. Ah, fiz minha parte. E parte para o mundo, sem compromisso com nada. Sempre é dessa forma. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que você se achegue a Ele. Que você fale com Ele. Porque Deus ouve os fiéis. Porque o Senhor está com seus ouvidos abertos, prontos para ouvir aqueles que se achegam. Aqueles que se achegam a Ele. Deus tem prazer em nos ouvir. Nós temos que aprender com a palavra e aprender com os exemplos que nela estão. E sabermos que a idolatria, toda sorte de idolatria é pecado. E nós não podemos de forma alguma sermos concordantes com essas situações. Muitos dizem, mas eu fiz uma promessa para aquele ídolo. Eu fiz uma promessa para aquele outro ídolo. E eu alcancei a graça. Não é? Já ouviram isso? Eu fiz uma promessa para o ídolo tal e alcancei a graça. Queridos, o apóstolo Paulo já esclarece essa questão. Ele fala que por trás de cada ídolo tem um demônio. Nunca te esqueças disso. Que todo louvor, que todas as orações direcionadas a um ídolo, quem as recebe é um demônio. E a palavra diz ainda que o diabo tem poder para fazer coisas magníficas. Tem poder para descer fogo dos céus. O diabo tem poder para curar, para restaurar, para até dar alegria, dar riquezas. A Bíblia diz que esse mundo está nas mãos do maligno e ele tem autoridade para tal. Parece que nós estamos na contramão a falarmos isso. Estamos ferindo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o inimigo de nossas almas é poderoso e ele tem poder para fazer que as coisas milagrosas, espantosas aconteçam na vida daqueles que o buscam. Que o buscam através de um ídolo, através da idolatria. E as pessoas, ao receberem essas chamadas bênçãos, essas graças,
fecham a porta definitivamente do coração para Deus. Porque conclui que o Senhor está naquele ídolo, que o Senhor está naquele pedaço de madeira, está naquele pedaço de gesso, que foi aquele pedaço de gesso que respondeu os clamores porque ele havia direcionado àquele ídolo a sua oração. E recebeu. E o coração fecha para Deus e continua na vida pecaminosa, fazendo tudo aquilo que contraria os princípios de Deus. Como é que Deus pode ter recebido essa oração e respondido? Como? Nós precisamos entender, amados, que o Senhor não mudou. E vemos ainda que, a exemplo de Israel, há 3.000 anos atrás, as coisas continuam acontecendo de uma forma muito semelhante. Hoje as pessoas são influenciadas por este mundo, pela facilidade desse mundo, pela religiosidade desse mundo, e elas se deixam levar, sem contar aqueles que deixam Deus em segundo plano. Cuidado ao colocar Deus em segundo plano. Haja vista que todas as vezes que você tira Deus de cena da tua vida e coloca o esposo, a esposa, sabe, um filho, o trabalho, muitos colocam o trabalho em primeiro lugar, as diversões, o dinheiro, os líderes deste mundo. Todas as vezes que você tira Deus do trono da tua vida e permite que uma dessas situações entronize-se, você está adorando essa situação. É o ídolo particular teu. É a idolatria que nasceu no teu coração, cresceu e tem frutificado. E longe do Senhor você está. É necessário observarmos, irmãos, todas essas situações para que o Senhor seja entronizado na nossa vida. Deus precisa estar no trono da tua vida. Nunca te esqueças disto. E essa palavra chama-nos a atenção para isto. Deus precisa estar no trono da nossa vida. E mais uma vez, amados, será que Deus está no trono da tua vida? Será que Deus está no trono da nossa vida? Quando nós queremos a graça de Deus, nós corremos para os pés do Senhor, não é verdade? Eu preciso de uma graça de Deus, eu preciso da cura, vamos para o Senhor. Eu preciso de uma casa, vamos para o Senhor. Eu preciso que Deus cuide da minha família, vamos para o Senhor. Mas, quando nós não precisamos de Deus, aí serve-se ao mundo. Quando as pessoas não precisam de Deus, servem ao mundo. E todas as práticas pecaminosas que certamente não agradam ao Todo-Poderoso. Portanto, amados, cuidado com a idolatria. O Senhor rejeita, Ele abomina os atos idolátricos. O Senhor, Ele abomina a idolatria de uma forma profunda. Não seja idólatra, seja qual for a forma da idolatria, não seja idólatra. Queridos, a palavra chama-nos a atenção para a grandiosidade de Deus, para o poder do Senhor, para o cuidado de Deus para com a nossa vida. No versículo 28 de Isaías 44 diz: Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Israel, mais uma vez, amados, eles estavam numa situação difícil. Mais uma vez havia abandonado a presença do Senhor. E Deus levanta Isaías e ele traz uma profecia profunda, uma profecia grandiosa. Ele diz que o Senhor haveria de libertar Jerusalém, libertar Israel, libertar do domínio babilônico. Só que o Senhor usaria Ciro. Veja como Deus é poderoso. O Senhor usaria Ciro. Ciro foi o rei da Pérsia. Só que esse homem não havia nascido ainda. Nasceria aproximadamente 150 anos após essa profecia, mas o Senhor citou quem libertaria Israel, quem libertaria Jerusalém, quem reedificaria aquela cidade. E diz ainda, Ciro será o edificador, Ciro será o libertador, 150 anos antes do nascimento de Ciro. Isso é uma prova, irmãos, para que nós possamos confiar nas promessas de Deus. Porque o Senhor, quando quer, Ele fala e Ele levanta pessoas para agir segundo a sua vontade. Mas quem era Ciro? Quem foi Ciro? Ciro foi um rei pagão, um rei lá da Pérsia.
E ele, amado, tocado pelo Espírito Santo de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, deu liberdade. Ele havia vencido a Babilônia, venceu a Babilônia e deu a liberdade para que Israel voltasse para a sua terra. A profecia estava aqui, em Isaías capítulo 44. 150 anos após essa profecia, nasceria Ciro. E mais algum tempo depois, até que essa profecia viesse à existência. É assim que Deus faz. Nós temos que acreditar, irmãos, que Deus pode, que Deus faz, que Deus é poderoso para mudar a nossa sorte, para nos abençoar, para restaurar-nos, libertar-nos e dar-nos uma nova vida, para que Ele seja honrado e seja glorificado. E a palavra diz que Jerusalém foi reedificada para a alegria daquele povo, porque o Senhor honrou a sua palavra. Se nós fizermos a nossa parte, ouça isso, se nós vivermos os princípios de Deus, se nós andarmos segundo aquilo que Deus quer, o Senhor virá sobre a nossa vida, Ele reedificará a nossa existência, mudará a nossa sorte, renovará a nossa caminhada e encherá o nosso coração de alegria. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. É a promessa de Deus para a tua vida. No entanto, amados, nós não podemos nos esquecer. É preciso colocarmos-nos diante de Deus. É necessário nos colocarmos diante do Senhor. Eu tenho que buscar Deus com todas as minhas forças, com todo o meu vigor. Não te deixes enganar, não te enganes. Nós vivemos um tempo muito doido, amados. O tempo está muito louco. E as pessoas acham que Deus está aí para satisfazer o nosso coração. Deus nunca esteve para satisfazer o coração do homem. Deus não existe para satisfazer o coração do homem. O coração do homem é que precisa satisfazer Deus. Nós é que temos que buscar o Senhor, nos apresentarmos diante dEle, nos colocarmos segundo a vontade dEle, adorando, exaltando, glorificando o seu santo e bendito nome. Foi para isso que o Senhor te chamou, foi para isso que Deus te chamou, para que tu sejas um adorador. E essa promessa é tua. E se você a agarrá-la, verás a glória do amado Jesus. Amém? Mas, amados, o que é que nós aprendemos com tudo isso? Que é necessário fidelidade. A promessa de Deus está diante de nós, mas eu preciso ser fiel, porque Deus tem nos chamado, Ele nos capacita, Ele nos protege, Ele faz coisas maravilhosas na vida daquele que é fiel. No entanto, chamou-nos ainda para sermos separados deste mundo. O Senhor não quer que tu sejas amigo das práticas desse mundo. Quando me refiro às práticas desse mundo, todas aquelas que são combatidas pela palavra de Deus. Que o Senhor de uma forma clara diz que é pecado, que não o exalta, que não o honra, que não o glorifica. Tudo isso não cabe. Se não cabe na vontade do Senhor, não cabe na nossa vida. Amém? Ah, mas Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. Sai desse barco. Sai dessa ilusão. Sai dessa ilusão, amados. Porque as pessoas nesses últimos tempos têm apelado para a bondade de Deus. Ah, Deus é bonzinho. Você acha que Deus vai me deixar sofrer no inferno? Você acha que Deus vai me condenar ao inferno? Você acha que Jesus vai fazer isso comigo? Não te enganes. Não te deixes enganar pelas vãs filosofias deste mundo, porque isso é uma vã filosofia. O Senhor, sim, Ele é a essência da bondade. Oh, glórias, com certeza. A essência do amor. E isso é inequívoco. Mas nunca te esqueças, Ele não é bonzinho. Deus não é bonzinho. Jesus não é bonzinho. Jesus é juízo. Ele é o justo juiz. Ele é justo para aqueles que são justos. Ele é fiel para com aqueles que são fiéis. Ele honra a sua palavra para com aqueles que o honram, que vivem os seus princípios, que o amam acima de todas as coisas. Para estes, Jesus é a essência do amor, da bondade e de tudo de maravilhoso que você possa imaginar. No entanto, para aqueles que curtem o pecado, que não querem saber de Deus, que acham que Deus é bonzinho, e que não vai te deixar sofrer no inferno,
em consequência das tuas práticas pecaminosas, é porque você não conhece o justo juiz. Você não conhece Jesus. Se você o conhecesse, você o temeria, porque é assim que a palavra diz, que devemos temer o Senhor. E a Bíblia diz, amados, que no dia final o Senhor, Jesus, haverá de destinar alguns para a eternidade no sofrimento. Maldito, apartai-vos de mim. Palavra clara. Malditos, apartai-vos de mim para o sofrimento eterno. Quem há de falar? Jesus. Jesus, amados. O bonzinho. Aquele que você acha que é bonzinho e que pode viver de qualquer forma porque Jesus é bonzinho. Jesus nunca foi bonzinho, amados. Jesus, ele é absoluto em todas as coisas. Ele é absoluto na bondade, absoluto no amor, mas ele é absoluto no juízo. E o juízo pesa mais do que o amor, porque ele não pode ser injusto. E se a palavra diz, se cumprirá, porque Deus não erra, a palavra não falha. Portanto, atente à palavra do Senhor. Israel não atentou à palavra de Deus. Israel, nação escolhida, separada, nação exclusiva de Deus, olhou para os vizinhos, viram a curtição dos vizinhos, os altares, os sacrifícios, a necessidade de não viver uma vida completa, dedicada ao seu Deus. É este que nós queremos. É este que nós queremos. Talvez você esteja vivendo da mesma forma. Você olha para este mundão, para os deuses desse mundo, e diz, eu quero viver lá fora porque não tenho compromisso com nada. Se você não tem compromisso com nada, também não tem compromisso com Jesus. E Jesus não tem compromisso com você. Entenda dessa forma. Mas aos fiéis o Senhor falará, vinde benditos. Oh glórias! Vinde benditos. Eis aí o amor, a misericórdia, a manifestação da glória do Senhor, o cumprimento da palavra, a realização da vontade dele para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Seja imitador de Cristo. Pratique aquilo que Deus quer e não te deixes enganar por Satanás. Porque o diabo faz o seguinte. Isso é palavra de crente. Não é bem assim não. Não é desse jeito não. Isso nem existe, inferno nem existe, inferno é aqui mesmo. Olha o sofrimento que você está aí no dia a dia. Que inferno que nada. Deus é amor. Você acha, olha mais uma vez, você acha que Deus vai te deixar sofrer no inferno? O diabo é esperto, irmãos. Ele sabe como enganar. Ele sabe como enganar. Sabe quem Satanás enganou? 1/3 dos anjos. Sabe quem são os anjos? Foram criados por Deus, estavam diante do Senhor lá na glória. E o diabo rebelou-se contra o Senhor e conseguiu enganar 1/3 dos anjos. E aqui na terra, Eva e também Adão. Pessoas extremamente sábias, que conheciam Deus de perto, de falar com Deus, de andar com Deus, de ter contato com o Senhor. Aparece Satanás, transvestido de cobra. Não é bem assim não, Eva. Não é desse jeito não. É que Deus está te enganando. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Não tem castigo não, Eva. Não tem castigo não, não se engane. Vai frente, vai, come, come, come. E leva também, e dá para Adão. E Eva, tal qual os anjos, 1/3. A bocada no fruto. Gostosa, maravilhosa. Vou levar para Adão. E Adão morde. E descobre que Satanás havia enganado a eles. Vê como são as coisas? Para nós finalizarmos a palavra, irmãos. Você está diante da árvore do conhecimento. E o Senhor fala para você, não viva no pecado. Seja santo. Satanás fala para você, viva o pecado. Curta esse mundo. A vida é curta. E você come o fruto. Um dia os teus olhos serão abertos diante do juiz. Diante do grande juiz. E será tarde demais.
não terá mais jeito. Será tal qual foram Adão e Eva expulsos do jardim do Éden, serão também expulsos do paraíso. Não entrarão no paraíso. E a condenação eterna será uma verdade. Portanto, fique atento. Não deixe o diabo te enganar. O diabo enganou Israel, levou-os a uma situação de idolatria, profunda idolatria. Adoravam tudo que achavam pela frente. Perderam a comunhão com o Senhor. O Senhor levanta Isaías. Mais uma vez a manifestação do Senhor para com aquela nação. Vai, Isaías, e fala àquele povo. Vai, Elias, e fala àquele povo. Fala para eles que é preciso deixar este mundo. Deixar a idolatria, deixar o pecado. Fala para eles. Fala. Porque eu tenho promessa na vida deles. Amém? Entenderam a analogia? Da mesma forma que o Senhor usou Isaías há 3.000 anos atrás, hoje eu estou sendo usado pelo Senhor para falar a mesma coisa para vocês. Deixem o pecado e sirva o Senhor com todas as tuas forças. Que o Senhor fale ao teu coração e que você seja desperto para essa realidade em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que tu venhas mover em cada vida aqui presente, Pai. Para que cada um sinta, meu Deus, entenda, Pai. Sinta a tua presença e entenda a tua vontade. Que viva os teus princípios. Oh, meu Deus, que deixe esse mundo, Pai. E que te abrace como Senhor e Salvador das suas vidas. Que essa seja uma palavra de despertamento, como foi a palavra de Isaías para Israel, Senhor. Que seja essa uma palavra de despertamento para esses presentes e aqueles que hão de ouvir essa palavra. Oh Deus, fala com esses corações, fala a estas vidas. É meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem 971.